Como é o processo de escrever um livro? Bom, eu tenho certeza que para cada escritor, escritora ou escritore, ele é um processo diferente, até mesmo para escritores que escrevem livros diferentes, ele vai ser um processo diferente para cada livro, muitas vezes, pelo menos para mim, por exemplo, eu sou uma escritora que tem essa diferenciação entre os processos de cada livro, pelo menos nos detalhes e na forma como eu planejo, escrevo, reescrevo, edito. Mas hoje eu queria compartilhar especificamente como eu escrevi, planejei e publiquei Primavera de Cinzas, que é este livrinho bonito aqui que vocês estão vendo na tela. Vou deixar ele mais em destaque aqui, que merece. Oiê, eu sou a Lari, falo sobre histórias e já deixa o seu gostei aqui embaixo e se inscreve caso ainda não foi inscrito no canal. Bom, a ideia para um livro, ela quase nunca vem completamente pronta de uma hora para outra, né? Podem existir exceções, mas quase sempre, pelo menos para o meu processo, a ideia envolve vários fragmentos menores de coisas que eu pensei, que eu anotei, que eu venho maturando na minha cabeça há algum tempo e que acabam se juntando em alguma coisa quando eu sento para juntar elas em alguma coisa mais concreta. Por isso eu sempre tento guardar tudo o que eu tenho de ideia, tudo que possa me servir para alguma ideia de livro, dentro de um doc, de um caderno. Eu sempre prefiro ir para o doc, para o digital, porque eu perco as coisas muito facilmente, mas eu também tenho um caderno que eu acabo sempre esquecendo que eu escrevi ali, mas às vezes eu também gosto muito do papel. Então é bom fazer essa diversificação de lugares, mas ao mesmo tempo também você tem que ser uma pessoa mais organizada como eu, por exemplo, não sou. Então eu acabo sempre passando tudo pro doc. Primavera de Cinzas foi um livro que começou com vários desses fragmentos de ideias. E o primeiro deles, talvez o principal deles, foi a ideia de escrever personagens LGBTQIA+, num mundo de fantasia. Porque quando eu era adolescente, quando eu lia os meus livros favoritos de fantasia, eu sempre quis ver mais representatividade dentro daqueles livros que eu estava lendo. Hoje em dia a gente tem mais, o mercado tá mais diverso, mesmo que ainda não o suficiente, ele tá mais diverso, a gente consegue encontrar vários livros independentes, livros publicados por editoras tradicionais, que são livros que contêm protagonismo LGBTQIA+. Mas na época que eu era adolescente, isso não existia muito, assim, existia um livro ou outro de romance, geralmente, e quase nunca livros de fantasia, com aventuras épicas, que tinham casais LGBTQIA+. E a minha outra principal inspiração para escrever Primavera de Cinzas era criar um mundo de conto de fadas, então eu queria juntar essas duas coisas, representatividade, alguma coisa em que eu me visse ali, e um mundo inspirado em contos de fadas, que é o meu interesse especial. Esses 2 fragmentos principais, eles vêm desde a minha adolescência, então eu tinha até começado a planejar uma fanfic que se chamava Belle, inspirada em A Bela e a Fera, onde a personagem principal era uma cantora, a protagonista era uma cantora que vivia num vilarejo. Quem já leu Primavera de Cinzas, eu acho que vai identificar aqui da onde vieram as inspirações. Depois eu falo um pouquinho mais sobre a relação disso com a história final. E mais tarde essa garota, que era a protagonista, a Belle, ou Belle, enfim, ela ia encontrar uma outra garota que vivia presa num palacete ou num castelo, algo assim. Ela nunca saiu do rascunho, ela tinha uma pegada um pouco mais diferente, um pouco mais voltada para o romance, que era algo que eu gostava mais de escrever na adolescência, mas ela definitivamente tem ali, na verdade, o primeiro rastro da ideia final que formou Primavera de Cinzas. Uma coisa é certa, para quem escreve, para quem é escritor, o que não falta são ideias. Às vezes falta sim um pouquinho, mas eu acho que a parte mais fácil pra gente é ter ideias, é imaginar alguma coisa, e a parte mais difícil é sentar, planejar o livro e escrever. E eu particularmente gosto muito de contar essa parte da história, porque eu sei o quanto a insegurança mexe com a gente durante a escrita. Em especial para quem está começando a escrever de forma mais séria, mesmo que já escrevesse fanfic antes e tudo mais, existe uma certa pressão para você ter ali algo um pouco mais sério, então você tem essa coisa de: "Meu Deus do céu, será que o que eu tô escrevendo tá bom o suficiente?". Por isso, eu adoro contar que quando eu escrevi a primeira versão de Primavera de Cinzas, eu joguei 55.000 palavras escritas no lixo. E comecei
tudo de novo, porque o livro não estava bom do início ao fim. Eu cheguei numa parte que eu não sabia mais o que eu fazia, e aí eu descobri que na verdade eu não sabia nem o que eu estava fazendo no começo. E eu entendi que o livro ele não tinha uma estrutura, uma base forte que o sustentava. Então eu preferi e felizmente eu percebi que eu podia reescrever em vez de continuar escrevendo uma coisa que pra mim não estava fazendo sentido. E se eu falar que não foi frustrante, eu vou estar mentindo. Foi bastante, mas também foi muito recompensador no final das contas. Porque eu sei que o que eu entreguei no final foi muito melhor do que a primeira versão. E olha, eu não tô fazendo pouco caso dessa primeira versão, na verdade ela foi essencial para que eu ganhasse experiência. E foi até muito bom eu escrever ela de qualquer jeito, entre aspas, porque eu percebi que não funcionava para mim esse negócio de escrever de qualquer jeito, de qualquer jeito. Porque assim, tudo bem, a gente pode até escrever um pouquinho no foda-se, né? Eu pelo menos consigo em um certo nível, só que eu preciso de um certo nível de planejamento. E escrever essa primeira versão de Primavera de Cinzas foi o que me fez perceber que se eu não tivesse uma base, se eu não tivesse uma estrutura, se eu não tivesse uma teoria na qual me apoiar, eu não ia conseguir terminar o livro, porque eu ia ficar frustrada sem saber aonde que eu estava indo, o que que eu estava escrevendo e o que escrever no próximo capítulo, na próxima cena. Isso é um problema muito, muito comum para escritores. Então eu considero ela como uma parte da minha evolução, assim como eu considero uma parte da minha evolução as fanfics tenebrosas que eu escrevia desde os meus 11 anos de idade. Então, tudo bem. TDC versão 1, você foi necessário, tá tudo certo. E o que deu errado exatamente com esse primeiro planejamento, pra gente não se manter muito nele, porque ele não foi o que gerou a versão final, mas só pra contar pra você que eu acho importante falar que escritores publicados também erram, na verdade tiveram que errar muito pra chegar numa versão final do livro. E o principal problema foi que esse planejamento, ele foi feito unicamente com base na estrutura de 3 atos. E eu percebi que o problema pra mim é que faltava muita profundidade nele por causa disso. Isso me travou, porque eu percebi que o livro estava raso, e sabe quando uma cena não conecta na outra, você meio que parece que tá escrevendo uma coisa aleatória atrás da outra, e aí não parece que aquilo ali é uma história, mas vários fragmentos de coisas que você pensou ali na hora e foi só escrevendo e jogando ali, sabe? Foi aí que eu percebi que eu precisava de mais estudo, de mais conhecimento da escrita criativa em si, para que eu pudesse trazer esse livro para o mundo da forma que eu queria trazer ele. E daí eu fui buscar uma base teórica e comecei a escrever a segunda versão a partir desse estudo, o que deixou tudo muito, muito mais fácil e muito mais prazeroso. Esse livro aqui se chama Story Genius e ele foi o que me ajudou a escrever Primavera de Cinzas. Ele é, na verdade, o que eu uso como base teórica, tanto para escrever quanto para ensinar a escrita criativa até hoje. De tanto que ele mudou a minha vida e a minha visão como escritora, e não, não é público. Eu sempre me apoio nos ensinamentos da autora para começar a escrever um livro novo, por mais que eu faça as minhas próprias adaptações e aquilo que funciona melhor para mim a cada escrita, igual eu comentei com vocês, eu me apoio muito também nessa base teórica que ela me deu, porque funcionou muito para mim. Eu achei assim quase como uma mágica que ela fez na minha vida. Na hora que eu li isso aqui, tudo começou a fazer muito mais sentido. E eu consegui finalmente escrever um livro do início ao fim. Eu achei que estava bom, que eu não achei que estava uma completa porcaria, porque isso também é um problema quando a gente está escrevendo uma primeira versão, né? Muita gente diz que você pode fazer ela de qualquer jeito e tal, mas muitas vezes, na verdade, na minha opinião pessoal, eu não acho que a gente pode fazer isso de tão qualquer jeito assim. A não ser que você seja uma pessoa que não liga de ficar reescrevendo as coisas, e mesmo que você for uma pessoa que não liga de ficar reescrevendo as coisas, se você não tem um norte, se você não tem uma base, uma certa estrutura ali e tal, fica mais difícil, porque se você não sabe o que tá fazendo, como é que você vai refazer aquilo de uma forma melhor, sabe? E eu acho que esse livro me ajudou muito nesse ponto. Entender no que eu estava errando e entender exatamente qual é a estrutura de uma história, como ela funciona. Então agora eu vou contar pra vocês o passo a passo de qual foi o meu planejamento baseado nesse livro aqui. Resumido, tá? Porque senão a gente vai ficar aqui, sei lá, umas 10 horas. Porque esse livro aqui dá várias aulas de escrita criativa, como eu já dei aulas de escrita criativa baseadas nele. E dou até hoje. Então, resumidamente, passo a passo que eu fiz para planejar Primavera de Cinzas, a versão que foi publicada. Primeiro, eu planejei, então, o que eu chamo de a base da história, como se fosse a estrutura para o prédio não cair, para não desmoronar em você e você ficar ali tentando procurar o que fazer, o que eu faço desse destroço, onde que ele vai. Meu Deus do céu, tá tudo caindo, oh meu Deus.
que foi o que aconteceu na minha primeira versão. E esse planejamento base foi o que me ajudou para que eu não ficasse perdida de novo, para que essa estrutura ela não desmoronasse, porque na verdade nem tinha uma estrutura, né. Eu gosto de falar que é como se eu tivesse tentado escrever, construir um prédio, sem ter a estrutura do prédio. O meu primeiro passo, desde Primavera de Cinzas, é planejar a mensagem do livro, o ponto que eu quero provar com aquele livro, aquilo que eu quero dizer para o mundo com aquela história. Isso envolve bastante autorreflexão, bastante autoanálise para ver e enxergar e procurar aquilo que importa para você, aquilo que você acredita, que você gostaria que o mundo inteiro soubesse. É também uma parte muito importante para que eu, pelo menos, não abandone a história. Então, porque essa base, ela me dá um ponto de conexão maior com a história, eu me importo mais com ela, eu me torno mais íntima da história e eu tenho um motivo a mais para querer continuar escrevendo ela, porque eu tenho algo a dizer e eu sei exatamente o que é esse algo. O segundo passo foi estabelecer um "e se". Então, um pequeno resumo do que eu queria contar com essa história, no caso dos acontecimentos mais externos, como isso ia acontecer, qual era a ambientação, qual era o resumo mais superficial inicialmente de quem era a minha personagem e mais ou menos pelo que ela ia passar. Quase como se fosse uma sinopse, mas uma sinopse só para mim mesma, então não precisava ser bem feita, só precisava que eu tivesse um certo norte a partir do qual trabalhar depois disso. O terceiro passo, e também muito importante, foi planejar a protagonista. Então, quem ela era, o que ela desejava, o que ela temia e qual era a falsa crença dela que seria transformada pela jornada que eu ia colocar ela, que eu ia fazer ela passar. Acho que a parte mais importante aqui foi entender quem ela já era e o que iria mudar a partir daquilo que ela já era. E daí escrever a história é a parte onde eu descobri como ela ia mudar, o que ia fazer, né, quais acontecimentos exatamente iriam fazer ela mudar daquilo que ela já era, mas a gente já chega nessa parte. E isso de construir o protagonista, a protagonista, é a parte mais importante, eu acho, de uma história, porque é ela quem vai carregar a tua história. É a partir dos olhos dela, da visão de mundo dela, que o teu leitor ele vai conhecer o teu mundo, conhecer a tua história. É a partir dela que ele vai se importar com aquilo que você está escrevendo. Então, é muito, muito importante que a gente gaste bastante tempo nisso, bastante tempo pensando em quem é a nossa protagonista, quem é a nossa peça principal da história que estamos contando, porque a história é dela, na verdade, né? A gente está contando a história dela. No meio de tudo isso, em paralelo, eu também já estava planejando a construção de mundo do livro, então eu tinha, assim, os meus documentos, né? O documento de planejamento da história, mapeamento da história, como eu chamo também, né? De fazer esse resumo, essa estrutura. O documento em que eu estava construindo a protagonista, e depois seriam outros documentos para outros personagens, e o documento da construção de mundo que eu já estava trabalhando em paralelo, mas ao mesmo tempo não gastando tanto tempo nisso, porque eu sabia que se eu ficasse muito tempo nisso, eu ia criar todas as coisas do mundo e nunca ia começar a escrever o livro. Também, assim, eu devo admitir que eu sou uma escritora que começa a ficar um pouco de saco cheio de construir muita coisa do mundo sem atrelar isso à história em si. Então, para mim, é mais fácil ir construindo a história e ir construindo o mundo ao longo dessa história do que já começar com o mundo inteiro pronto. Apesar disso variar de livro para livro também, tem livro que eu começo escrevendo mais do mundo e depois eu vou escrever mais da história e varia bastante. O processo criativo é um caos, gente, é caótico. A gente tem que aceitar isso aí. Mas aqui uma coisa que foi um pouco mais fácil para que eu construísse era eram, na verdade, todas as coisas que estavam atreladas à história em si. Então, a parte de como o mundo dos humanos ele enxergava os seres mágicos, que era uma parte muito importante para minha história, porque a gente tem aí muito essa questão da intolerância religiosa e causada pela política. Essa era uma parte essencial da narrativa, então eu já consegui construir melhor essa parte desde que eu estava construindo o rascunho da história, vamos dizer assim. O sistema de magia eu mudei várias vezes ele, então ele começou com uma coisa e depois ele sempre teve atrelado ao canto, ele sempre teve atrelado à música, mas eu dei uma mudada nele conforme eu fui escrevendo o livro,
e conforme eu fui achando que ele se conectava melhor à história de um jeito ou de outro. Essa parte da construção de mundo em si foi algo que eu não parei de construir até a versão final do livro, então eu estava sempre alterando alguma coisa aqui e ali, não foi uma coisa linear, que eu escrevi isso aqui e depois eu nunca mais mexi nisso. Na verdade, isso é muito difícil de acontecer quando a gente está escrevendo um livro, tá, gente? É muito difícil você não alterar nunca mais uma coisa que você estabeleceu, principalmente se são detalhes, tal. A estrutura da história e tal pode ser que você mantenha, é muito mais provável que você mantenha, na verdade, mas a parte de detalhes, de construções de mundo, de frases até, construção de parágrafos, tudo você vai mexendo até a parte da publicação. Então, depois dessa parte da construção da personagem, né, voltando lá porque eu falei do paralelo que foi a construção de mundo, depois da parte da construção, eu escrevi algumas cenas que me conectassem ao passado dela, cenas muito específicas que me conectassem a algo que eu queria e precisava saber sobre o passado dela para tornar ela mais profunda e para ter essa conexão mais íntima com ela. E além disso tudo, também foi um ótimo exercício de escrita em si, de escrita de cena, tá? E foram cenas que algumas delas foram parar na versão final do livro em forma de flashbacks, que muitos leitores, inclusive, gostam muito dessas cenas. Então, são cenas que realmente precisam ser construídas, pelo menos no meu caso, no meu processo criativo. Eu gosto muito de construir essas cenas, eu acho que elas adicionam um teor a mais de profundidade, assim, sabe? Tanto para escrever, quanto para depois, talvez, você ver se encaixa, se você consegue adicionar ela ali de uma forma ou de outra. Inclusive, uma parte muito importante para mim de planejar um livro é estar disposta a fazer isso escrevendo. E eu tive que me treinar muito para não ter preguiça de fazer isso, para não ter preguiça de escrever e colocar dentro da minha cabeça que eu sou escritora, então eu preciso escrever. Porque se eu escrever alguma coisa ruim, fazer o quê? Depois eu vou lá e reescrevo. Eu não preciso ficar com aquele negócio ruim que eu escrevi pela primeira vez. Eu posso mudar, eu posso trocar, eu posso reescrever, ou então eu posso escrever uma outra cena completamente diferente. Eu posso testar uma coisa aqui, eu posso testar outra coisa ali, eu posso ver qual das coisas eu prefiro. Parte do que me ajuda muito a conseguir fazer isso é ainda encarar a escrita como algo, principalmente, que eu gosto de fazer. E é por isso que eu encaro a minha escrita como mais como uma coisa paralela do que a minha carreira principal, e agora eu posso talvez receber uma enxurrada de julgamentos por causa disso, mas é só a forma que eu prefiro ver a minha escrita, a minha parte escritora, sabe? Porque eu gosto muito de escrever, e eu sinto que de certa forma eu não quero perder isso por uma certa obrigação de fazer isso assim ou assado e etc e tal. Então, pra mim, o que tem funcionado até agora, eu levo muito a sério sim o que eu escrevo, eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de aprimorar o que eu tô escrevendo, fazer curso, comprar livros, estudar escrita criativa é uma das minhas maiores paixões. Isso não significa que eu não levo a escrita a sério, mas sim que eu gosto de levar mais por esse lado de algo que eu gosto de fazer, do que, nossa, é algo que vai me dar muito dinheiro, sabe? Tá tudo bem se der também, eu tô aí, tô esperando esse dia, não tem problema nenhum. Mas encarar ela dessa forma me ajuda muito a continuar gostando de escrever, que foi uma coisa que eu sempre gostei de fazer. E aí, no quinto passo, eu planejei o primeiro capítulo e um dos últimos, um bem específico, que é o capítulo no qual a personagem ela tem um choque de realidade, sabe? Como eu trabalho com esse conceito de falsa crença e de transformação, a minha personagem ela começou de um jeito e eu preciso que ela termine de outro por conta dessa jornada pela qual ela vai passar. E escrever esse capítulo no qual ela vai finalmente ter esse maior choque de realidade, né? Ela já vem mudando ao longo da história. Mas existe um capítulo no qual ela vai perceber isso mais, e escrever esse capítulo ajuda a escrever o meio, né, escrever a parte entre o primeiro capítulo e esse capítulo aqui. E esses foram os capítulos, tanto o primeiro quanto esse capítulo do momento da descoberta ali, que eu mais editei no livro inteiro. Então, eu editei ele mais vezes do que eu fiz edições no livro todo, porque foi a minha primeira escrita, primeira vez que eu escrevi eles e principalmente, né, esse que tá mais para o final, ele precisou de alguns ajustes, de eu mudar algumas coisas que eu tinha mudado em alguns personagens, mas tudo bem também, eu acho que faz parte da escrita e eu gosto de fazer isso. O sexto passo foi construir as subtramas, construir os personagens secundários, principalmente aqueles que apareceriam mais, e principalmente me perguntar o porquê das coisas antes de construir, antes de fazer elas existirem. Então era
muito importante pra mim sempre saber o porquê que eu estava criando aquilo ali, pra de novo não cometer o mesmo erro que eu cometi na primeira versão, que foi só jogar coisas porque eu achava legal, eu achava cool, eu achava que seria muito interessante ter um personagem assim ou assado, mas que eu não sabia que na verdade eu precisava que esse personagem, que essa subtrama, eles tivessem uma conexão específica com a história principal. Então eu foquei bastante nisso na hora que eu fui criando esses personagens, e foi assim, inclusive, que nasceu a Satin, que é a vilã preferida de todo mundo que lê Primavera de Cinzas. Ela é uma rainha usurpadora que tem o seu próprio ponto de vista ao longo do livro todo e cuja história, eu não posso dizer como, mas se conecta sim à história principal, que é a história da Líria, que é uma jardineira que vive num vilarejo do mesmo reino dessa rainha que usurpou o trono do próprio pai, arrancando o coração dele. E depois disso, gente, pra mim essa foi a base principal, a estrutura principal, assim, e foi só vitória. Eu utilizava algumas perguntas específicas pra planejar e pra escrever capítulos, pra me certificar de que eles estavam indo na direção certa, na direção que eu queria com a história, sempre me lembrando da mensagem, sempre usando aquilo que eu já tinha construído na base pra me guiar durante a história. Sempre me perguntava se o que eu ia escrever naquele capítulo fazia sentido num nível exterior, mas principalmente também interior. Se fazia sentido com o que o personagem precisava ali naquele momento e se fazia sentido pra ele, sabe? Se fazia sentido ele passar por aquilo de acordo com o ponto, com a mensagem que eu queria provar pra história. E se era interessante, se tinha alguma coisa que era mais interessante que eu pudesse fazer. E logo depois que eu escrevia uma cena, já pensava logo no que poderia vir em seguida. Às vezes eu tinha já uns 3 capítulos pra frente, às vezes ainda não, mas eu sempre fazia, esse jogo entre planejamento e escrita, pra eu saber se estava tudo indo nos conformes. Então eu tinha uma tabelinha, na qual eu colocava, inclusive essa tabela que eu aprendi aqui no Story Genius, na qual eu colocava, os pontos principais de cada cena que me ajudariam a escrever ela e a entender se eu realmente escreveria ela assim ou se eu poderia mudar, se eu poderia pensar em uma outra coisa, se fazia sentido aquela cena existir. Sempre pensando numa relação de causa e efeito. Então, isso acontece porque aquilo aconteceu no passado e então vem uma outra coisa que acontece em decorrência disso, então sempre essa causa e efeito de algo acontecendo porque outra coisa aconteceu. Eu sou bem jardineirazinha, assim, tem muita coisa que eu descubro só na hora que eu vou escrever, então apesar de eu estar falando tanto aqui sobre planejamento e etc e tal, muita coisa eu descubro que vai acontecer só na hora que eu tô escrevendo o livro. Então eu não sou de planejar diálogo, ambientação também eu planejo na hora, eu penso naquilo que seria melhor. Às vezes eu uso muito Pinterest também pra me ajudar um pouco, e também sempre conectando isso à história. Eu gosto mesmo de planejar um pouquinho mais esse cerne da história mesmo, pra não me perder. Mas o restante das coisas, eu sou muito jardineira, eu gosto muito de descobrir a história, de descobrir os detalhes da história, principalmente, enquanto eu tô escrevendo ela. Então eu sou essa misturinha, assim. E aí depois disso veio a autoedição, que pra mim é uma parte essencial pra todo autor. E pro autor independente, ela é uma parte indispensável, porque nem sempre a gente consegue pagar por uma leitura crítica, nem sempre a gente vai conseguir pagar por um editor, por uma pessoa mais profissional que vai ler o nosso texto e editar ela mesma e apontar aquilo que tá precisando ser melhorado e tudo mais. Então, por isso, a importância do estudo da escrita criativa para nós autores independentes, para que a gente possa, em algum nível, ter esse olhar crítico para o nosso próprio texto, que é uma coisa mais difícil de ter do que para o texto de outras pessoas. E mesmo podendo pagar por uma leitura crítica, mesmo podendo pagar por uma edição, etc., ainda é importante que a gente tenha essa autoedição. Eu acho muito importante essa parte de a gente mexer no nosso próprio texto, gente. Pra mim, é parte do trabalho do escritor. A gente tem que entender o que a gente tá fazendo, como a gente tá fazendo, onde a gente pode melhorar. Muitas vezes deixar o texto descansar antes de voltar a mexer nele, porque aí a gente consegue ver ele com uma outra visão, pra depois melhorar e passar aquela história da melhor forma possível para os nossos leitores, né? É claro que, assim, nunca vai estar perfeito, nunca vai estar 100% alguma coisa, porque não existe nada perfeito. Muitos leitores não vão gostar da história, mesmo que ela esteja no seu máximo, e tudo bem. Mas a gente precisa, ou pelo menos eu acredito nisso, que a gente precisa entregar o nosso máximo se a gente está se propondo a fazer uma publicação de um livro, se propondo a ser escritor, a ser conhecido como escritor e tudo mais.
Bom, de novo, essa é a minha opinião, não acho que tenha nada de errado com alguém que faça isso só por hobby, porque gosta também, tá? Só um parênteses aqui, só dizendo como eu vejo, como eu encaro a escrita criativa e a escrita de livro. Contando com a primeira, eu escrevi no total 5 versões de Primavera de Cinzas, sendo a segunda uma reescrita completa e as outras todas foram só edições da parte do texto e da parte de alguns detalhes de construção de mundo, de ambientação e de algumas partes, alguns detalhes da história, mas não da estrutura, né? Então, por isso que não foi uma reescrita. Eu vejo muito como se eu estivesse costurando, remendando, tirando uma parte que não deu certo, colocando outra, principalmente na questão de parágrafos, a parte do texto mesmo em si, de como melhorar ele, deixar mais dinâmico aqui, um pouco mais fluido ali, um pouco mais lírico aqui, etc. Eu sei que tem muito escritor que não gosta muito dessa parte, mas talvez eu seja julgada aqui porque eu vou falar que eu gosto bastante. Eu gosto muito. Eu não gosto muito de ler o meu livro depois que ele foi publicado, porque eu tenho essa mania de sempre querer consertar uma coisinha aqui, outra ali, sempre querer mexer numa coisa aqui, outra ali. Acho que porque eu tô sempre estudando, eu tô sempre pensando em novas formas de escrever algo, e aí eu não gosto de ler ele depois que ele é publicado. Apesar de que Primavera de Cinzas eu vou precisar reler pra escrever o segundo, porque ele é uma série, né? Mas eu particularmente gosto muito dessa parte da edição. Eu gosto muito de melhorar aquilo que eu escrevi enquanto eu posso, que é antes dele ser publicado. Essas edições, algumas delas foram focadas mais no texto em si. Então, retirar repetições, adicionar trechos que dessem mais profundidade, simplificar frases, colocar mais pontos, menos vírgulas, mudar verbos indiretos para diretos, cortar advérbios. Teve bastante coisa para mexer. E a última edição eu fiz a partir de comentários das minhas leitoras betas, que me ajudaram muito, muito no processo de identificar questões que estavam confusas, que poderiam ser melhor explicadas, que poderiam ser melhor apresentadas. Leitores betas geralmente são pessoas que leem o seu livro de graça, tá? Não se costuma cobrar por leitura beta, porque ela é voluntária e ela vem de um lugar de leitor mesmo, de avaliação do seu livro como leitor e não como uma coisa mais profissional, que aí seria a leitura crítica. Depois disso, o livro foi para minha revisora maravilhosa, a Yasmin Calado. Enquanto isso, eu já tinha encomendado a capa, que foi feita pela Mariana Correia, a Toda Amarela, no Instagram. A Yasmin, que foi minha revisora, o arroba dela é Trevosa Medrosa. E essa capa maravilhosa, eu já tinha encomendado, ela foi me mandando rascunhos, a gente foi fazendo as alterações necessárias. Percebi que eu não pedi muita alteração não, porque ela entendeu exatamente o que eu queria de primeira, assim. E a capa ficou maravilhosa. Eu admirei ela, assim, por dias e dias a fio. Abria o arquivo dela só pra admirar. Eu acho que essa é uma das minhas partes favoritas, sabe? Ver a minha história tomando forma com um projeto gráfico de um artista, de uma artista tão incrível que eu tive a oportunidade de contratar pra fazer essa capa. E depois de revisado, o livro foi pra diagramação, que foi o Gui, meu namorado, que fez. O arroba dele é guicriando, gui.criando no Instagram. E ele também fez uma diagramação linda, exatamente do jeito que eu pedi, com os mapas. Eu vou ver se eu consigo abrir aqui pra mostrar. Com os mapas que ele também fez, foi ele que ilustrou. Mapa de Elícia, que é o vilarejo da Líria, e o mapa de Wéria. O mapa da capital, perdão, gente. Aqui o mapa da capital, que é onde a Satin mora. E depois temos o mapa do reino, dos reinos do continente, que é onde os humanos vivem. E o Gui também fez uma diagramação maravilhosa com flores. Então, no primeiro capítulo, a gente tem uma florzinha que vai crescendo e aí nos outros capítulos ela vai aumentando na bolinha aqui. Não sei se tá focando, meninas. Ela vai aumentando. E aí a publicação ela foi feita de forma completamente independente, com a ajuda de várias boas almas das redes sociais que me ajudaram muito com a divulgação e que me ajudaram a vender em torno de 40 cópias na primeira tiragem do livro, na primeira impressão dele. E aí depois eu tive uma outra impressão dele também. E pode parecer pouco, gente, mas 40 pessoas comprando seu livro, você tem que pensar em pessoas, não em números, sabe? São 40 pessoas que leram, compraram meu livro, além das pessoas que leram pelo Kindle e tudo mais. Aqui no canal tem um vídeo sobre esse processo de embalar, né, do livro chegar da gráfica, e como que a gente fez para embalar o livro na segunda tiragem. Não vou deixar aqui nos cards. E a história de Primavera de Cinzas é sobre uma jardineira que vive em um
aparentemente pacato vilarejo de Oéria, Lyra Galene, que de repente se depara com as suas flores desabrochando, mortas, secas, completamente sem vida, isso muito próximo ao Festival das Flores, que acontece todo ano em Elícia, que é o vilarejo dela, e ela se desespera com a possibilidade da população do vilarejo descobrir isso e ligar ela de alguma forma à magia, que é proibida por ser vista como algo super, hiper, mega perigoso para os humanos, desde o fim da Guerra da Purificação. A Lyra, então, não se vê com outra escolha. Após ela ouvir uma canção sobre um palacete escondido na floresta, ela se vê na necessidade de ir buscar uma solução que talvez esteja lá e talvez tenha a ver com o que está acontecendo, também para não ser acusada de bruxaria e para procurar respostas. Lá nesse palacete, ela é presa por uma criatura que é uma criatura de histórias que ela já ouviu muitas vezes por aí, mas que parece ser bem diferente das histórias que contaram para ela a vida toda. Esse livro é o meu neném, gente. Sério, ele não foi a minha primeira publicação da vida, mas eu diria que ele foi a minha primeira publicação responsável. Por isso, eu considero e digo que ele é o meu primeiro livro publicado, porque o livro que eu publiquei anteriormente eu tirei de circulação. E esse daqui é o primeiro livro que eu tenho muito, muito orgulho de ter escrito. E a história é muito, muito importante para mim, porque fala sobre encontrar o seu lugar no mundo, sobre autoaceitação, além do fanatismo religioso feito com um objetivo político e o que ele pode causar e fuder com a vida e a cabeça das pessoas. É isso, esse foi o vídeo, é isso que eu tenho para contar para vocês sobre a publicação de Primavera de Cinzas. Se eu deixei de falar alguma coisa aqui, por favor, não hesite em deixar um comentário com uma pergunta que eu possa responder nos próximos vídeos. A gente pode fazer perguntas e respostas aqui sobre publicação independente e tudo mais. Se você quiser ler Primavera de Cinzas, ele está disponível na Amazon, o link vai estar aqui embaixo, pelo Kindle e também pelo Kindle Unlimited. Se você gosta de contos de fadas, eu tenho certeza que você vai gostar dele. E é isso, obrigada por assistir esse vídeo até aqui, um beijo e até o próximo!